Muito bem, dentro de vários cenários que uma empresa pode enfrentar, né, problemas como a demora da entrega de um equipamento, por exemplo, pode gerar um transtorno para a nossa empresa e acaba gerando um problema com o nosso cliente também. Então a gente tem vários detalhes que a gente precisa analisar e tem vários cenários que podem ser apresentados também, como o cenário de pensar entre fazer uma aquisição, fazer a compra de um determinado item ou simplesmente fazer uma locação. O que é mais interessante para a empresa? É claro que a empresa, a gente sempre pensando que qualquer valor ali que a gente conseguir reduzir, conseguir melhorar, é claro, nas mesmas condições, conhecendo quem vai fornecer esses equipamentos, é claro que é interessante para a empresa. Tudo que ela pode melhorar, ela pode utilizar esse valor que não vai ser gasto em uma melhoria para a empresa, por exemplo, a gente pode pensar nessa situação. Então, pensando em cenários que a empresa ela pode enfrentar, a gente também pensa de que forma que os custos, que a análise de custos, ela pode trazer uma ferramenta ali para gerar uma possibilidade de uma tomada de decisão. É isso que a gente vai analisar nesse momento. Então, vamos para a nossa vinheta. Considerações sobre a relação entre custo, volume e lucro. Parece que sempre a gente tem essa relação para analisar dentro da empresa. Qual é o custo que a gente tem para fazer a aquisição do nosso produto, ou a aquisição da matéria-prima para fabricar esse produto, o volume que a gente precisa vender, que tem uma relação lá com o mercado, se o mercado está disposto realmente a absorver esse nosso produto, a qualidade que a gente vai oferecer lá para o cliente também, que ele vai analisar se realmente vale a pena voltar a comprar nossa empresa, e o preço, né? Que é o item que vai gerar o lucro para a empresa, que também vai ser um atrativo, um diferencial da nossa empresa, ou algo que essa empresa pode apresentar ali para o nosso consumidor final. Então a gente sempre pensa ali nessa relação custo, volume e lucro. Vamos dar uma olhada aqui como isso vai funcionar dentro de uma situação, numa realidade que essa empresa pode vir a passar. Vamos à nossa contextualização. Aqui nós temos vários dados para analisar. Estruturas diferenciadas e a relação do custo, volume e lucro. Oscilações que podem acontecer nos custos variáveis, gastos fixos ou preço de venda. Aqui, quando a gente fala sobre essas questões de oscilações nos custos variáveis, a gente faz uma relação lá com a matéria-prima. Então, quando a gente pensa em matéria-prima, ela pode sim sofrer alteração de preços, o que vai fazer com que a gente tenha que entender um pouco mais sobre essas variações aqui no custo variável, que vai também ter uma alteração lá no nosso preço de venda. Consequentemente, nós vamos ter oscilações na margem de contribuição. E não vai ser diferente, porque quando eu tenho oscilação na margem de contribuição, a gente também tem uma alteração no ponto de equilíbrio. Que esse ponto de equilíbrio ele pode ser ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio financeiro ou pode ser ponto de equilíbrio econômico, que vai ter uma relação com a margem de contribuição. Estratégias a serem adotadas em mercados competitivos. Aqui a intenção realmente é se manter no mercado, se manter dentre as empresas que estão conseguindo atender todas as demandas de mercado, mantendo um preço ali dentro de uma forma razoável ali e seguindo ali as suas atividades operacionais e chegando a resultados interessantes. Então, quando a gente fala sobre essas alterações, variações dentro de custos variáveis, aqueles que vão variar realmente com a quantidade produzida, mas que também pode variar de acordo com valores que podem aumentar. Aumentou o valor da minha matéria-prima, isso vai alterar a minha margem de contribuição e também vai ter uma influência lá no ponto de equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio ele tem suas vantagens, mas também existem algumas limitações que a gente precisa analisar. Então, vamos lá. Limitações, quando a gente pensa no ponto de equilíbrio. Limitação, considerar que na mudança de preços, outros componentes não sofrerão alteração.
Então, se tem sim mudança nos preços, a gente tem alterações também nos outros itens. Automaticamente, eles tiveram suas alterações. Considerar que os custos fixos, eles permanecem constantes. Então, aqui é um ponto bem interessante que a gente precisa analisar, porque os custos fixos, eles têm sim a sua alteração. Vamos imaginar lá que o nosso aluguel, sim, ele vai sofrer uma alteração de acordo com o contrato. Então, reza em contrato que em determinado momento vai ter uma alta lá de acordo com algum índice econômico, lá a gente vai fazer uma alteração aqui desse aluguel. Porém, quando a gente pensa em questão de itens fabricados, a quantidade de itens que são fabricados, dependendo do custo fixo, eles também podem ter uma variação ali. Então, não tem como generalizar e dizer que nada vai ter alteração dentro dessa empresa. A gente pode ter, sim, algumas mudanças ali conforme esses custos também têm a sua variabilidade. Continuando aqui na limitação, não considerar a dinâmica empresarial. Dentro da dinâmica empresarial pode estar relacionado às compras que nós podemos fazer. Eu posso fazer compras interessantes ali e, de repente, encontrar uma promoção e fazer uma compra de matéria-prima com um preço menor e, é claro, isso vai ter toda uma influência lá no meu resultado final. Quem sabe eu mantenha o meu preço de venda, mas eu tenho uma condição melhor. Poderia até trabalhar, atingir o ponto de equilíbrio, trabalhar uma promoção interessante depois desse ponto de equilíbrio ele ser atingido. Continuando aqui ainda falando sobre toda essa gestão que vai envolver o controle de gastos. Então, o controle, comparação entre o que é executado com o que foi planejado. Então, nós fizemos lá o nosso fluxo de caixa, por exemplo. Nós fizemos todo um planejamento, lá vamos trocar fazer a alocação lá dos televisores, 310 televisores acontecendo tudo certinho, só que dentro de um prazo de 5 anos. Primeiro ano não tem juros, começa a ter juros lá de uma forma cumulativa a partir do segundo ano. Então a gente tem todos esses valores já são pré-determinados. Pode ser que aconteça que em um determinado valor venha uma fatura diferente lá de algum valor, falar, espera só um pouquinho, a gente tem aqui o nosso relatório, dentro do relatório eu tenho um acompanhamento, porque com base nisso eu já vou colocar essa informação lá no meu fluxo de caixa dos gastos que eu vou ter dentro do período. Teve alteração ali, a gente acaba gerando um problema, por isso que a gente tem que ter um acompanhamento, pensar no que foi planejado e no que realmente está sendo executado. Continuando nas informações, nós temos lá os custos que são controláveis. A gente vai chamar sobre os gastos gerenciáveis, que estão dentro das nossas informações, a gente consegue controlar mão de obra, matéria-prima, análise também do comportamento e dos desvios que ocorrem com os gastos. Aqui a gente tem que ficar sempre atento a todas essas informações. Então vamos lá, nós vamos pensar em 2 cenários para a nossa atividade. Cenário 1, o ponto de equilíbrio econômico com lucro de 3 milhões aqui e redução do preço de 15% sem alteração no custo variável. Depois do cenário 2, nós vamos ter ponto de equilíbrio econômico com lucro de 3 milhões, a gente está mantendo, o preço com aumento de 20%, sem alteração no custo variável, porém, um aumento de 5% nos custos fixos. A gente tem que analisar o que realmente é interessante para essa situação. Muito bem, olha, a gente tem 2 cenários, dentro desses 2 cenários a gente tem alteração ali no valor do lucro, ele vai se manter, aí o custo fixo ele pode ser alterado, a gente tem condições de vender com preço melhor ou menor, então eu tenho que analisar esses cenários e com base nisso eu tomo uma decisão. Vai envolver o quê? O ponto de equilíbrio econômico que está relacionado a um lucro que é determinado lá pelo dono da empresa, por exemplo. Então vamos para a nossa prática. Muito bem, na prática eu tenho 2 cenários para a gente fazer uma análise. Dentro desses 2 cenários eu tenho que saber qual que é o mais interessante. Então também a gente não vai trabalhar com a questão do achismo. Eu acho que é mais interessante esse cenário. Não, a gente vai fazer cálculo e chegar no valor ali para saber se a gente vai optar pelo cenário 1 ou pelo cenário 2. Vamos mostrar aqui a situação para você, vamos lá.
Então, análise dos cenários aqui do ponto de equilíbrio. Análise para as locações. Então, nós temos aqui área 17 mil metros quadrados, disponível por 365 dias por ano. Locações. Nós temos preço de venda médio R$ 10,00, custo variável R$ 5,40, gasto fixo anual R$ 6.200.000. Lucro desejado aqui é de 3 milhões, que é o valor desejado lá pelo dono da empresa. Muito bem, a margem de contribuição atual que a gente vai poder identificar nessa situação. Então, eu tenho preço de venda que é de R$ 10,00 o metro quadrado, que é a nossa área aqui, a nossa área tem 17 mil metros quadrados. Então, nós vamos fazendo a análise aqui para locação. Se eu quiser encontrar a margem de contribuição, eu sei que eu vou pegar o preço de venda menos o custo variável. Então, já vamos fazer esse cálculo aqui. Margem de contribuição atual, porque na mudança também vai ter alteração nessa margem de contribuição. Receita, R$ 10,00 o metro da locação, menos custo variável, 5,40. Esses valores a gente está pegando aqui, ó. Vamos chegar numa margem de contribuição de R$ 4,60 o metro quadrado. Ponto de equilíbrio econômico, R$ 6.200.000, que é relacionado ao meu gasto fixo, mais 3 milhões do lucro desejado. Quando eu somo esses dois valores e divido pela margem de contribuição, eu tenho meu ponto de equilíbrio econômico. Quer dizer que, para atingir o ponto de equilíbrio econômico, eu tenho que fazer uma alocação aqui de 2 milhões de metros quadrados para atingir essa situação que a empresa está apresentando. Até aqui tudo bem, a gente tem a margem de contribuição normal, é o que a gente tem no momento lá, a gente tem o preço de locação, tem o meu custo variável, tem uma quantidade ali de locações que eu preciso fazer para atingir o ponto de equilíbrio econômico. Agora a gente vai analisar dois cenários, então vamos lá. Então, por enquanto, tem ali os 2 milhões, agora cenário 1. No cenário 1, o que vai acontecer? Meu ponto de equilíbrio econômico, o lucro continua sendo 3 milhões, não mudou. Redução de preço em 15%. Então, era 10, menos 15%, o preço passa a ser 8,50. Está aqui 8,50. Sem alteração no custo variável, beleza, custo variável 5,40, a minha margem de contribuição é 310, eu pego o meu custo fixo, mais o lucro desejado, 3 milhões, divido pela margem de contribuição e tenho que fazer uma alocação de 2.967.741. Mudou, né? Até então eram 2 milhões dentro do cenário normal. Se a gente pensar no cenário 1, ia aumentar para 2.967. Tudo bem até aqui? Agora a gente quer analisar também o cenário número 2. Será que ele vai ser mais interessante ou não, levando em consideração quais foram as informações apresentadas? De repente eu tenho propostas diferentes ali, a proposta que a gente teve no momento, em que a gente mantinha o lucro, tinha lá um desconto no preço de venda, mantinha o custo variável, aumentava ali a questão de locações para a gente. Vamos pensar no cenário 2, vamos lá. Cenário 2, o lucro permanece 3 milhões, o preço nós temos a possibilidade de aumentar o preço em 20% sem alteração no custo variável. Então vamos lá. O preço é 10, aumentando 20, vai para R$ 12,00. R$ 12,00 menos o custo variável que se manteve, a nossa margem de contribuição é de R$ 6,60. Só que tem um detalhe, um aumento de 5% nos gastos fixos. Meu gasto fixo era de 6.200, aumentou 5%, foi para 6.510. O lucro se manteve, dividindo pela margem de contribuição, olha aqui a minha alocação, passa a ser R$ 1.440.909. Isso quer dizer que, mostrando os três cenários aqui, primeiro eram 2 milhões, aumentou e agora eu tenho uma redução. Ou seja, o cenário número 2 é interessante para que a gente possa colocar na nossa pauta ali, que pode ser uma mudança interessante. Vamos finalizar aqui o nosso
nosso cálculo. Então, o cenário 1, ele é desfavorável. Tivemos uma redução de 15% e são necessários 48,39% a mais de locações. Só voltar para a gente mostrar aqui. Olha lá, eram 2 milhões, nós mudamos para 2.967.000. Muito bem, cenário 2, favorável, a gente aumenta o preço em 20% e temos 27,95 menos locações serão necessárias. Está aqui o nosso cálculo, tá? 2 milhões é o valor, ponto de equilíbrio eram 2 mil antes, a gente faz a divisão, chega num total de 48,39. 1.440 dividido pelo ponto de equilíbrio que nós temos, menos 27,95. E a partir daí a gente consegue tomar uma decisão consciente com o levantamento dos cálculos, analisando os dois cenários, entendendo que o cenário 2 é bem melhor para a empresa.